Olá, meus amigos e minhas amigas, muita paz a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal do nosso grupo familiar de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Mas antes de nós darmos continuidade à nossa proposta de estudos dessa tarde, quase noite, vamos fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. E assim eu convido a todos os nossos amigos e irmãos, amigos que estão aqui conosco, participando, e os amigos que estão nos vossos lares, que possamos fechar os nossos olhos para elevarmos o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre amigo, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão incomparável, a quem rogamos que possa nos amparar através dos benfeitores espirituais, enviando-nos a passagem do Evangelho, favorecendo-nos no seu entendimento, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter um bom aproveitamento. E que sob o vosso amparo, Senhor Jesus, possamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a participação e nos dê da sua permissão para mais esta realização. Confiantes nesse amparo amigo de todas as horas, que possamos dar por início a nossa palestra de mais esta tarde, quase noite. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais um encontro, um feliz encontro. Quando eu falo encontro, é importantíssimo nós compreendermos, antes de mais nada, o significado dessa proposta. Aprendizes da fraternidade. É no entorno de tudo isso que nós aqui estamos. Uma proposta que traz no seu âmago o objetivo principal de levarmos para dentro dos nossos lares um projeto que nós denominamos no passado o Evangelho Pede Licença. E é você quem dá. O que nós queremos dizer com isso? É a licença para poder adentrar aos vossos lares através desse meio virtual, mas acima de tudo, é a licença para poder entrar nas vossas vidas através desse Evangelho. É o Evangelho que pede esse espaço, o espaço da vossa atenção. E nesse sentido, é muito importante que nós compreendamos que nós estamos simplesmente utilizando de uma ferramenta. A ferramenta é esta exposição, que tanto serve para vós, que estáis nos vossos lares, como serve para os irmãos e irmãs que estão aqui participando presencialmente conosco. Todos nós estamos aqui envolvidos através desta palestra, através deste bate-papo virtual, e nós esperamos que em algum momento você possa acessar, no tempo de sua possibilidade, em benefício de suas necessidades. Porque, em verdade, para uns, esse Evangelho chega como um alimento para a alma. Para outros, é tábua de nossa salvação. Quer para um ou para outro, todos estamos nos beneficiando disso. E nessa oportunidade nós vamos falar exatamente sobre a questão da fraternidade. Entre a justiça e o amor, como é que a fraternidade banha-nos de acordo com esta realidade? Às vezes é um dilema que nós vivenciamos e nós nem nos demos conta ainda de quão sério e quão profundo isso está presente na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Pode até parecer estranho nós falarmos sobre fraternidade, nós falarmos sobre justiça, nós falarmos sobre o amor, mas prestemos atenção e observemos os fatos da vida e certamente nós verificaremos com que frequência, aliás, com que muita frequência, muitas vezes se fala sobre a fraternidade, palavra fácil de se dizer, mas difícil de se compreender.
difícil de enxergar a sua ampla dimensão. E se nós não a compreendemos, por certo, nós não vivenciamos. E quando isso acontece, meus amigos, é quase certo que do plano dos nossos relacionamentos com aqueles que nos parecem diferentes, vejam que eu estou frisando, os que nos parecem diferentes, a gente pode ficar nesse dilema, quando em determinadas circunstâncias nós temos que aplicar ou a justiça, ou nós temos que nos nortear pelo amor. Pois bem, tomando por referência uma passagem, a vida entre Jesus e a mulher adúltera, é uma passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Né? Nós vamos encontrar quando Jesus encontrava-se assentado junto ao povo. Né? Isso era muito comum. Era assim que Jesus evangelizava, junto ao povo. Não era distante, era junto às pessoas, com mais ou com menos, e às vezes multidões. E em dado momento, aproximam-se os escribas e fariseus, trazendo uma mulher, que segundo eles, ela havia sido apanhada, né, em adultério. E faziam questão de frisar que no próprio ato, como a dizer para Jesus, olha a condição desta mulher, né, não há dúvida sobre o que ela estava fazendo, foi pega no próprio ato. Né? Então eles ressaltavam, né, aquilo que dizia a lei, e Jesus já sabia muito bem o que estava na lei de Moisés. Né? Então eles comentavam que naquela condição as mulheres deveriam ser apedrejadas. E eles queriam saber o que Jesus dizia a respeito. Olha que interessante. Né? Eles já sabiam muito bem o que dizia a lei, sabiam que Jesus era mestre e queriam saber o que Jesus falava a respeito disso. Na verdade, se nós formos prestar bastante atenção, né, eles não estavam tão preocupados com a situação, a vida com a mulher. Na verdade, o que interessava a eles era a resposta de Jesus. Porque a partir da resposta que ele desse, eles teriam algum motivo para acusá-lo de estar contra a lei. Não é nada diferente daquela outra passagem quando eles vêm até Jesus para lhe indagar se era lícito ou se não era lícito pagar o tributo a César. Eles só queriam um motivo para acusá-lo de estar contra a lei. Mas Jesus, que conhecia, como nos conhece, e que como conhecia também as intenções daqueles irmãos, como Jesus conhecia a hipocrisia que ia naquelas indagações, ele não caiu naquela armadilha. Aliás, levantando-se, ele estava sentado, ele levantou-se e foi escrever na terra. O próprio dedo ele foi escrever na terra. E os escribas e os fariseus, né, diante daquela postura de Jesus, insistem na colocação e perguntam, mas mestre, o que fazer com esta mulher? Vejam, eles já bem sabiam, mas queriam que Jesus dissesse da sua própria boca. É quando Jesus se dirige a eles dizendo simplesmente assim, sem se perturbar, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra sobre ela. E dito isto, ele voltou a escrever com o dedo onde estava escrevendo. Pois bem, diz o texto evangélico que a começar pelos mais velhos, um a um, que ouviram aquelas palavras de Jesus, foram saindo. Até o momento em que ficaram apenas ele e aquela mulher. É quando Jesus se dirige a ela e pergunta, mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela olha ao redor e diz, ninguém. Foram-se. E Jesus diz, nem eu também te condeno. Mas vai e não peques mais. Esta não é uma passagem simplesmente de época, meus amigos. Esta é uma passagem de todas as épocas, porque de alguma forma todos nós vivenciamos, e isso
já de longa data. Esta questão, ou estas questões, são fatos que vêm atravessando gerações desde os mais recuados tempos, colocando de um lado julgados, colocando do outro lado julgadores. De um lado colocando santos e do outro lado colocando os chamados pecadores. Mas Jesus procura deixar claro que nessa terra não há uma pessoa que seja isento dos seus pecados e que possa, por esta condição, condenar a seu irmão naquilo que ele mesmo faz ou naquilo que ele mesmo fez, ou que ele mesmo já fez. Alguns poderiam mesmo dizer que era apenas mais uma prática de época, como tantas outras que nós conhecemos, né? Mas não é bem assim. Se nós pararmos para pensar, aliás, não é nada assim. Por quê? Porque nós estamos no século XXI, meus amigos, na era cristã, e até hoje nós vamos encontrar na sociedade contemporânea a prática, né? Práticas similares ao adultério, práticas de adultério e outras práticas que foram surgindo e que nós nem vamos nominar aqui, mas que tinham o mesmo caráter depreciativo, né, que se tinha à época em relação à questão do adultério. E nós vamos encontrar também as mais variadas sanções condenatórias para estas questões. Há não muito tempo atrás, eu me recordo de uma publicação, né, da agência Reuters, no portal G1, e que fazia referência exatamente a uma mulher que se encontrava, né, tinha até a imagem dela, que ela se encontrava ajoelhada e ela seria, né, segundo os dizeres, né, teria sido pega em adultério, né, então ela iria ser apenada, ou seja, iria receber a pena própria, né, do que ainda hoje vive, né, ou ainda hoje existe, tá, para os acusados de adultério em relação ao mundo muçulmano. Tá? Então, ela se encontrava ali diante daqueles homens e ela foi condenada, né, a tomar 100 chibatadas. Isso foi um fato que aconteceu no Afeganistão. Uma sanção que no mundo ocidental certamente depõe contra aquilo que nós chamamos de civilização. Agora vejam que ainda assim, quando nós analisamos essa reportagem, em que pese todo o caráter que choca a nossa moral no Ocidente, ainda assim nós vamos ver, né, que a matéria traz um quê que mostra já o avanço. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma matéria que fala desta mulher, né, que foi condenada a tomar 100 chibatadas por conta do adultério, a mesma matéria fala que o homem com o qual ela estava adulterando, ele também receberia as mesmas 100 chibatadas. Isso, meus amigos, já é um grande avanço. Tá? Por quê? Porque em tempos que já se foram, apenas a mulher teria sido condenada a receber aquelas chibatadas. Tá? Por quê? Porque durante muito tempo, tá, homens e mulheres foram tratados de forma diferenciada. Tá? Então, esta questão é muito importante nós estarmos destacando. Por quê? Porque aquele homem foi condenado à mesma pena, né, acompanhando aquilo que prevê, né, a Sharia, que nada mais é do que a lei islâmica que foi criada, né, centenas de anos após, né, a morte do profeta Maomé, né, e é o sistema que rege todos os aspectos da vida de um muçulmano. Então é importante que todos nós tenhamos a consciência do que significa esta questão. Por quê? Porque, por incrível que pareça, hoje já há, né, uma certa unidade de tratamento, né, e isso já é um progresso. Por si só, isso já é um progresso. Né, até que essas penas corporais elas sejam efetivamente extintas da terra. Mas nós gostaríamos de lembrar uma outra passagem do Evangelho sobre esse mesmo tema, e que de um lado vai nos ajudar, né, a compreender quão ele ainda é recorrente, né, era recorrente naqueles tempos, né, e por outro lado vai nos ajudar a compreender a dificuldade de compreensão mesmo daqueles apóstolos, aqueles que foram os mais próximos de Jesus e que tinham uma visão, né, muito limitada em relação a certas coisas. Tá?
Ou seja, há questões que chocavam a moral e os costumes da época e não eram diferentes em relação à questão do adultério e à aplicação da lei, no olhar que se tinha naquele momento. Consta de uma mensagem, né, de autoria do nosso irmão X, Humberto de Campos, né, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, tá, uma passagem intitulada Nas Hesitações de Pedro. Né? Todos nós sabemos, né, que foi mesmo Jesus quem, ao se referir sobre Pedro, dizia que tu, Pedro, és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a ele também que Jesus se dirige, convidando-o para ser pescador de homens. Mas ainda assim, nem tudo lhe era tão compreensível. Né? Mesmo Pedro sendo essa referência, nem tudo era tão compreensível para ele. Né? Quando se via, principalmente quando ele se via em certas situações em que se contrapunha a aplicação da justiça e a aplicação do amor. A aplicação da justiça no olhar humano, dos costumes da época, e a aplicação do amor que Jesus trazia como uma nova ordem, né, a conduzir, ou seja, a nortear, né, as práticas humanas. Tá? Então, Pedro ainda revelava uma grande hesitação. E um desses casos é retratado pelo nosso irmão X, né, no qual ele, né, vai relatar a situação que Pedro foi procurado, né, por uma infeliz mulher, né, a qual, segundo o texto, né, ela trazia todos os estigmas, né, das mulheres pecadoras. Né? Inclusive, ela havia sido lapidada e exibia as manchas sanguinolentas na roupa que já se encontrava em frangalhos e no próprio corpo. Né? Revelava-se ser louca, doente, e ainda assim, nesta condição, né, de limitação e de debilidade, né, ainda assim, as próprias mulheres, né, daquele reduto cristão retraíram-se, né, viam-se alardeadas, né, por aquela mulher, né, pela conduta que ela tinha, né, e ficavam se imaginando, né, como receber uma mulher, né, daquela condição. Né, e Pedro, informado dessa situação, vacilava em relação a acolher ou não acolher aquela irmã de uma forma adequada. Ele perguntava-se, na verdade, né, como haver-se naquelas circunstâncias. Ele bem sabia, né, que era um abrigo cristão, e se era um abrigo cristão, era para recolhimento de todos e de todas. Todos e todas as criaturas desventurados ou desventuradas. Isso não havia nenhuma dúvida. Mas o que fazer diante, né, da triste posição daquela mulher? Essa é a questão. Né? Da posição daquela mulher que, como ele pensava, né, buscar o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida. Perguntava-se ainda, não estaria ela, né, resgatando os próprios débitos? Perguntava-se ainda, se ela bebera na loucura dos prazeres, não lhe caberia então o fel da aflição? Seu primeiro impulso era de dizer a ela que se afastasse, que ali não havia lugar para ela. Mas vejam como é a providência de Deus. Antes que ele tivesse o impulso de agir dessa forma, ele recebe uma intuição, que procurasse orar, que procurasse o aconselhamento, o mestre de todas as horas, Jesus, que a essa época já havia desencarnado. E é isso que Pedro faz. Ele se entrega à oração fervorosa, pedindo a Jesus que o auxiliasse com uma inspiração, com uma intuição, que trouxesse uma segurança para que ele não errasse. E eis que o seu pedido é atendido de forma a ir bem além. Ele não recebeu simplesmente uma intuição. O próprio Cristo vem ao seu encontro. Ele vê uma luz
intensa, crescendo, crescendo e vindo na sua direção, e ele reconhece que era Jesus. E quando Jesus se aproxima, ele, como se quisesse dizer, ou como se imaginasse que Jesus não soubesse do que se tratava. Então ele passa a dizer a situação daquela irmã, a condição em que ele se encontrava, o que ele deveria fazer. E Jesus serenamente lhe responde: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os que necessitam. Eu vim para os doentes. Ainda assim, duvidoso daquela resposta. É sempre assim, nós somos assim também. Quando a gente tem uma convicção de algo que a gente quer, mesmo que alguém diga alguma coisa muito evidente, a gente por vezes refuga em aceitar aquilo, e foi o que aconteceu com o nosso irmão Pedro. E ao refugar, ele reformula a indagação. Se haveriam de recebê-la naquele lar cristão para acusá-la, para julgá-la? E com a mesma serenidade, Jesus lhe responde paternalmente: Pedro, para esse mistério, a terra já tem numerosos juízes. E em lágrimas, ainda assim, Pedro replica, indagando ao Cristo: mas mestre, recebê-la para fazer, devemos recebê-la para fazer sentir, para que ela possa sentir a extensão dos seus erros? Veja, ele já concebia até que Jesus estava dizendo que ela deveria ser recebida, mas ele queria saber se era para recebê-la, para que eles mostrassem para ela o tamanho dos erros por ela cometido. E Jesus, calmamente, torna a dizer: não, Pedro, pois dar-lhe conhecimento da penúria em que vive aquela irmã não era necessário. Ela já tinha isso nas vias públicas, com milhares de bocas e olhares a lhe amaldiçoar, com pedras ou não, mas com pedras na mão e com olhares ou com pedras nos olhos, e como quem buscasse ainda assim uma justificativa para os preconceitos. Pedro redargue novamente sobre receber então para dizer das penas que lhe aguardam nesta vida e na outra vida, que lhe esperam no outro mundo. Ao que Jesus, sem se impacientar com essa resistência do nosso irmão Pedro, ele volta-se a ele para dizer: nesse labor, ou seja, o labor dos que vêm para acusar, para colocar o dedo na ferida, para dizer aquilo que nos aguarda de sofrimento no mundo espiritual. Para este labor, creia, labor terrível, em que respiram os acusadores e que não hesitam na condenação, mesmo em nome do Pai, olvidando as próprias faltas, o mundo já está cheio. Relata ainda Humberto de Campos, e naquele instante Pedro caiu num choro compulsivo, porque ele no íntimo dele, ele queria conformar os ditames da justiça que ele conhecia, que era a aplicação da lei que ele conhecia, mas ele queria acomodar as duas coisas, a lei com aquilo que Jesus trazia sobre o amor, a caridade, a misericórdia. E ele queria ver como era possível juntar essas duas coisas. Quando então Jesus volta-se a ele e diz: Pedro, o mundo já está cheio daqueles que ferem. Não precisamos ser mais um.
esclareceu a Pedro que para ferir e amaldiçoar, para sentenciar e para punir, a cidade, o campo, já está cheio desses maus servidores, se fazendo imprescindível a partir de então ter-se em conta que o ministério cristão ultrapassa a própria justiça. E foi mais longe e disse mais: o Evangelho é para ser realizado, ou melhor, o Evangelho, para ser realizado, ele reclama o concurso, vejam, de quem ampara, de quem educa, de quem edifica e de quem salva, de quem consola e de quem sabe renunciar. Ama e perdoa, Pedro. Abre acesso a essa irmã transviada. Auxilia-a no seu reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais profundos. Ao contrário, arranca-a de lá e traze-a para a vida. E não te esqueças de que somos os portadores da boa nova. Somos os portadores da salvação. Conforme relata o nosso irmão Humberto de Campos, o nosso irmão X, com o quê? Jesus se desvanece, desaparece na claridade evanescente, ao que Pedro procura se recompor, imediatamente se levanta, dirige-se àquela mulher e de modo acolhedor lhe diz: entre, minha irmã, a casa é sua. Entre surpresa e assombrada, porque nós imaginamos que aquela mulher já imaginava que seria mais uma porta a se fechar para ela, mas entre surpresa e assombrada, ela volta-se para Pedro e lhe pergunta: quem sois vós? E Pedro, com os olhos em lágrimas, lhe diz: sou seu irmão. Seu irmão. Pois bem, meus amigos, creio que essa história por si só dispensa comentários. Nós poderemos aqui ficar comentando, assinalando pontos, mas ela é tão ilustrativa e tão direta, que seríamos, como se diz aqui na terra, chover no molhado. Até porque, meus amigos, a partir do momento que foi o próprio Cristo quem nos diz que para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo já está cheio de maus servidores, por isso, antes de tudo, há que se compreender que o nosso ministério ultrapassa o da própria justiça, porque ele é um ministério do amor. Só nos resta deixar esta página para a nossa reflexão. E precisamos refletir muito delas. Principalmente, meus amigos, porque nós não estamos falando daquele que levanta muros, ou aquele que obsta a passagem do caminho, que obsta o acolhimento de uma irmã necessitada como era aquela. O que nós trazemos à reflexão é se nós não estamos fazendo a mesma coisa na nossa vida, na nossa casa espírita, na nossa vivência religiosa. Se não estamos levantando ou buscando justificativas para não acolher aqueles que nos parecem diferentes, para não acolher aqueles que têm comportamentos sociais diferentes. Hoje nós vivemos num mundo de uma sociedade tão plural. Será que nós também não estamos levantando barreiras ou buscando justificativas para não acolher esses diferentes? Por que causar ainda tamanho furor quando o nosso irmão Papa Francisco levanta a sua voz
para dizer aquilo que Jesus já fala há mais de 2000 anos, que é exatamente a necessidade do amor e do acolhimento irrestrito para todos. Por que causar tamanho furor quando o Papa precisa dizer da necessidade de se reconhecer o direito daqueles do mesmo sexo em relação ao casamento? O direito de terem um relacionamento digno e não as escusas e não a revelia do respeito da sociedade. Por que falar algo que Jesus já fala há mais de 2000 anos? Então, o que nós somos chamados a refletir com esta passagem de Jesus e a mulher adúltera é pensar em relação a todos aqueles que de alguma forma podem ser diferentes, podem parecer diferentes, mas não nos esquecemos, todos eles são filhos de Deus e devem ser respeitados como filhos de Deus e acolhidos como filhos de Deus. Que esta mensagem possa ficar como uma página para a nossa reflexão a respeito da aplicação da justiça e a aplicação do amor diante daquilo que nós consideramos pecado. Porque a lei, meus amigos, é de amor. E ela é de misericórdia. A justiça de Deus é aplicada a partir desses dois referenciais, do seu amor irrestrito e da sua misericórdia. Que Jesus abençoe a todos, tenha muita paz aos nossos corações. E antes de encerrarmos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade concedida de termos nos reunidos aqui em mais esta tarde. E pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos companheiros e companheiras, amigos e amigas, irmãos de caminhada. Abençoado seja, que onde estejam possam sentir o amparo de Jesus a envolver-lhes nas vossas vidas. Mas também vos pedimos, Senhor, por aqueles que não nos conhecem, ou por aqueles que não vos conhecem, e que se encontram na trajetória da vida necessitados, doentes, aflitos e muitas vezes sem rumos, que onde estejam possam receber também o mesmo amparo. E na certeza, Senhor, das vossas bênçãos amanhã a todos nós, é que humildemente agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião. Muito obrigado. Que assim seja. E assim, meus irmãos, agradecidos por mais esta feliz oportunidade, só podemos desejar a todos que possam ter uma ótima noite, uma ótima semana, e na semana que vem nos encontraremos aqui para mais esse nosso encontro em que o Evangelho pede licença e é você quem dá. Boa noite a todos.